Amém? O Erasmo Carlos fala, meu amigo Roberto Carlos. Eu falo, meu discípulo Antônio Carlos. Estenda suas mãos para cá, amém? Pai querido, é um prazer, ó Deus, ver discípulos nossos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, usa ele, Senhor, mais uma vez como um instrumento vivo, Senhor, e prepara os nossos corações para que possamos estar atentos, com os olhos fitos, para receber a porção revelada da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus é bom demais, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus e digo para os irmãos que é um prazer muito grande estar aqui tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa, que quando a gente ouve, ela desce para o nosso coração, vai até a nossa alma e faz uma transformação tremenda, não é verdade? Então eu te convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos, assim como a Marília, ela iniciou com Salmos. Eu até pensei que ela ia adivinhar qual é o salmo que eu ia tomar por base para ministrar a palavra do Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Salmos de números, capítulo 147, versículo de número 5. Salmos de número 147, versículo de número 5. Amém? Todos acharam? Quem não achou ainda, levanta a sua mão. Todos acharam, né? O pessoal é bom de Bíblia mesmo. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Vamos ler mais uma vez, irmãos, para a gente memorizar essa declaração do salmista. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Agora você, na sua versão aí, que talvez seja um pouco diferente da minha, declara no 3, essa declaração aqui que o salmista deixa registrado no versículo 5, amém? 1, 2, 3. Amém, irmãos? Depois da leitura de uma palavra dessa, de uma declaração dessa que o salmista, ele afirma aqui nesse versículo 5, a gente pode dizer que a gente fica até um pouco mais tranquilo, né? Diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito, irmãos. E o tema dessa pregação, dessa ministração é: nunca limite a Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Nunca limite a Deus. Com certeza, irmãos, para que o salmista ele deixasse registrado aqui no versículo 5 essa afirmação, essa declaração, com certeza ele viveu algumas experiências com o Senhor. Ele passou por algumas experiências com o Senhor, que ele pôde provar da grandeza de Deus em sua vida, que ele pôde experimentar do poder de Deus sobre a sua vida, que ele pôde ver a grandeza do entendimento de Deus na vida dele. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o entendimento de Deus ele é infinito. Nós, em algumas outras versões, diz que o entendimento de Deus é limitado, o entendimento de Deus é ilimitável. Então o que acontece? Nós como homens, a gente sabe que somos limitados, amém? Nós somos limitáveis, nós temos os nossos limites, nós temos um extremo na nossa vida, nós temos momentos que a gente chega no fim, que a gente está esgotado, que a gente não vê mais saída, que a gente não vê mais solução,
que a gente não vê mais meios, condições para resolver certas situações e certos problemas que se instalam na nossa vida. É verdade ou não é? Amém? Então a gente pode perceber que como homens nós somos limitados, mas o Deus que a gente serve, Ele é ilimitável. Irmãos, eu quero compartilhar alguns exemplos e a gente vê a diferença que Deus, Ele faz na vida daquele que lhe serve e daquele que lhe não serve. Irmãos, é totalmente diferente. Aquele que tem Deus como Senhor, assim como o salmista tinha, e por isso ele começou declarando: grande é o nosso Senhor. Aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, quando ele se encontra em determinado limite da sua vida, em situações tão difíceis, que ele não vê mais recurso, ele não vê mais solução, ele não vê mais meios para resolver aquilo ali, sabe o que acontece? Ele sabe, ele entende que ele tem Deus como seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na sua angústia. Mas infelizmente, irmãos, aqueles que não têm Deus como o Senhor da sua vida, quando a dificuldade vem, quando o problema vem, quando as situações difíceis vêm, quando as aflições vêm sobre a nossa vida com ímpeto, muitas das vezes, irmãos, essas pessoas que não têm Deus, elas sucumbem, elas não aguentam. Eu queria aqui, para a gente entender um pouco melhor, compartilhar com os irmãos um homem, 3 jovens que não limitaram o poder de Deus, que não limitaram a Deus. A verdade é que quando situações difíceis e dependendo da situação vêm sobre a nossa vida, a tendência é a gente ficar cego espiritualmente, a gente entrar em desespero e a gente nem se refugiar em Deus de primeira instância. Não é verdade? A gente fica cego e a gente vai ver que homem de Deus teve essa atitude na Bíblia. Mas irmãos, a gente também vai aprender nessa noite 3 coisas para que quando a gente se vê no nosso extremo, no nosso limite, no nosso fim, a gente aprender a passar por essas situações difíceis que porventura se levantar sobre a nossa vida, amém? Então os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, ele deu a ordem a todo mundo daquela província que adorasse aquela estátua, que cultuasse aquela estátua que ele tinha como Deus para ele. E a ordem foi que quando se tocasse a buzina, é que para todos aqueles homens adorar aquela estátua. Mas a Bíblia diz que esses 3 jovens, todo mundo lá prostrado, adorando aquela estátua, mas aqueles 3 jovens, eles não se prostraram diante daquela estátua, e com certeza, isso chamou a atenção dos demais que estavam ali com eles. E alguns homens, alguns chefes, ali daquele reinado de Nabucodonosor, pega aqueles 3 homens e apresenta então ao rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ele ficou irado, porque aqueles 3 jovens, eles não adoraram aquela estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Então o rei chega para aqueles 3 jovens e diz: se vocês, na próxima vez que tocar a buzina, e se vocês não adorar essa estátua, vai acontecer o seguinte com vocês: vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Nem por essa ameaça, irmãos. Vai aí a gente percebe aquele que tem intimidade com Deus, aquele que anda em conexão com Deus, aquele que vive em espírito, aquele que busca o Senhor em todo o tempo, aquele que tem a sua devocional com Deus constante, aquele que não para de ficar ligado com o Senhor na sua intimidade. Com certeza, esses 3 jovens, eles tinham uma intimidade muito grande com o Senhor, para que eles não adorassem aquela estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Então, quando Nabucodonosor chama eles, e eles vêm, e o rei dá o alerta para eles: se a buzina tocar e vocês não adorar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E a trombeta tocou, a buzina soou, e eles não se prostraram, irmãos. Olha só,
Imagina a conexão desses 3 jovens com Deus. Imagina a intimidade que esses 3 jovens tinham com Deus. Imagina o relacionamento que esses 3 jovens tinham com Deus. Eles foram ameaçados a ser lançados no fogo da fornalha ardente. E mesmo assim, irmãos, quando tocou a buzina, o apito soou e eles não se prostraram. Nabucodonosor manda chamar eles de novo. Vocês não adoraram mesmo, né? Ficou irado, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Amarraram aqueles jovens, pegaram 2 soldados lá, alguns soldados, e mandaram jogar dentro daquela fornalha. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos diz que quando aqueles soldados foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquela fornalha, eles foram consumidos antes mesmo de chegar bem próximo daquela fornalha. Aqueles soldados, eles foram consumidos pela força do fogo. Irmãos, eu imagino eu penso comigo, antes daqueles 3 jovens, eles foram ameaçados, e mesmo assim, eles não se prostraram para adorar aquela imagem. Imagino eu, o que aqueles 3 jovens estavam pensando. E eles declararam: se eu for lançado, se eu for morrer, o que me importa é agradar a Deus, é fazer a vontade do Senhor. Olha só o tamanho da intimidade, irmãos. Eles chegaram no limite. Era o limite deles, era o final, era o extremo que eles estavam passando. Eles sabiam, com certeza, que se Deus não enviasse o socorro para eles, eles morreriam totalmente queimados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando aqueles 3 jovens caíram dentro daquela fornalha de fogo ardente, caíram lá no chão, rei Nabucodonosor, quando olha para eles lá, ele já não está mais deitado, porque eles caíram atados, não tinha como eles ficarem em pé, o fogo queimou toda aquela amarração, e eles ficaram em pé, e não era mais só 3, era 4. Deus enviou o anjo dele, irmãos, para socorrer aqueles 3 jovens, porque eles não rejeitaram a confiança que eles tinham no Senhor. Chegaram no extremo, irmãos, foram ameaçados à morte, mas nem por isso eles deixaram de confiar no Senhor. Será que nós, irmãos, teríamos essa tal confiança? Será que nós teríamos essa tal confiança de chegarmos em determinados extremos da nossa vida e mesmo assim continuar crendo em Deus, continuar confiando em Deus? Será que a gente teria essa confiança com os 3 jovens? Chegaram ao limite, mas Deus honrou a confiança deles, amém? E eu quero compartilhar com os irmãos também, esses jovens eram homens que não limitou o poder de Deus, não limitou a Deus em momento algum, foram ameaçados, mas em todo tempo eles creram em Deus, sabia que Deus ia enviar uma solução para eles. Mas infelizmente, irmãos, a gente vê homens de Deus, como eu, como o pastor Jorge, como vocês, mulheres, homens de Deus, jovens de Deus, que temem a Deus, que buscam o Senhor, que tem a sua intimidade com Deus, mas tem vezes que a gente chega no nosso extremo. Tem vezes que situações acontecem conosco que é tão difícil suportar que a gente não sabe o que fazer. Tem momentos que a gente passa na nossa vida que a gente até mesmo duvida de Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? A Bíblia fala sobre Moisés. A Bíblia relata que na terra nunca houve homem que fez tantos sinais, prodígios e maravilhas como Moisés. Mas mesmo assim, Moisés, sendo esse homem testemunhado por Deus, de operar tanto milagres, prodígios e maravilhas, mesmo assim, teve um momento em sua vida que ele limitou a Deus. E qual foi esse momento? No momento que o povo, ele estava, daqui a pouco eu bebo água, no momento que o povo, ele estava querendo comer carne, e o povo era que povo? O povo estava querendo comer carne, meu irmão, ele queria comer carne, e ele chega para Moisés e começa a pressionar Moisés, a gente quer comer carne, Moisés fica louco, e chega para Deus e começa a falar, mas Senhor, por acaso foi eu que gerei esse povo?
por acaso, foi eu que fiz esse povo. Então Deus contempla Moisés, porque quando a gente passa pelo desespero, quando a gente passa por alguma dificuldade, Deus ele coloca os olhos dele em nós. Deus ele está nos vendo, ele vê as nossas dificuldades. Então Deus ele olhando para Moisés, e Moisés falando com Deus, orando a Deus, e Moisés fala para Deus o seguinte: ó, eles vão comer carne. Não comer carne só um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Eles vão comer carne durante 30 dias. Quando Deus fala assim para Moisés, Moisés, não tem como. Isso não pode acontecer. 600.000 homens de pé. Como é que pode? Dar-se-ia que o Senhor tiraria todos os peixes do mar para alimentar esse povo? Olha o que Moisés, está dando maneira? Moisés, ele limitou a Deus, por um instante ele limitou a Deus, e muitas das vezes acontece com a gente, irmãos. A gente sabe que Deus pode fazer o milagre, a gente sabe que Deus pode mudar a circunstância, mas determinadas situações que vêm sobre a nossa vida que nos cegam. A gente não consegue visualizar o socorro de Deus, a providência de Deus, e foi o que aconteceu com Moisés. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que Deus prometeu, Ele fez. Porque a Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pois diria Deus, não faria, ou falaria Deus e não confirmaria. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Então Deus prometeu que fazia assim para Moisés, e assim Ele fez. E Moisés duvidou. Por quê? Porque a quantidade de homens de pé, era só homens de pé. Imagina criança, mulher, homens enfermos, doentes, no alojamento talvez. A quantidade de pessoas que precisaria de se alimentar, vamos lá, 3 refeições diárias, café, almoço e janta. Mas se é carne, ele vai comer carne de manhã, será que vai? O camarada olhão come, não come não? Só um pão com carne é bom, né? Então o que acontece? Moisés ficou assustado, muito assustado, com aquela situação que ele achava que Deus não teria condição de fazer, mas Deus fez, porque Deus é Deus. Amém, irmãos? Esse Moisés era um homem que temia Deus, era um homem que tinha Deus como Senhor da sua vida, mas por um instante ele limitou a Deus. Amém? E quero compartilhar também outro exemplo daquele que não tem Deus como Senhor da sua vida. Irmãos, é triste. É triste a gente viver nesse mundão aí, ó, do jeito que está, situações difíceis, muitas maldades. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente vê na reportagem cada situação, mãe matando filho, filho matando mãe, pai. E vocês devem ter também tido a notícia, ou lido uma manchete do jornal, por esses dias aí, um homem, um pai de família, acho que morava na Barra, ele era empresário, e ele trabalhava numa determinada firma aí, acho que ela é firma de telefonia, e ele ganhava aproximadamente 15 mil. Só que ele saiu daquela firma e acho que ele abriu um negócio com a esposa. Mas só que parece que não deu certo esse negócio. E ele via, e ele imaginava, ele pensava que a situação financeira dele nunca mais seria a mesma. E ele entrou em desespero. Olha só, irmãos, o homem que não tem Deus como Senhor da sua vida, ele se torna inconsequente, ou seja, ele se vê em tamanho desespero que ele toma certas atitudes, certas ações sem pensar, e depois que ele vai ver, já era. Isso é se ele ficar vivo para ver, que foi o que aconteceu com esse homem. Sabe o que esse homem fez, irmãos? Esse homem tirou a vida da sua esposa, tirou a vida dos seus 2 filhos e depois se matou. Olha só. Quando a gente chega no nosso limite, irmãos, no nosso extremo, no final, que a gente não vê mais saída, mais solução, mas se a gente serve a Deus, a gente entende que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Mas, irmãos, aqueles que não têm Jesus no seu coração, aqueles que não têm Jesus como Senhor da sua vida, quando eles se deparam, quando eles vivem situações tão difíceis
difíceis em sua vida, eles não sabem o que fazer. Muitos se refugiam nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, não é verdade? Começa a furtar, roubar, matar. Por quê? Porque não tem Deus como Senhor da sua vida. E o salmista, ele inicia dizendo: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Aquele que não tem Deus como Senhor da sua vida, não sabe que Ele é grande, não sabe que Ele é de grande poder e não sabe que o seu entendimento é infinito. Então, ou seja, ele não tem como acreditar, ele não tem como crer que do Senhor virá o livramento. Aí ele, com as suas próprias mãos, ele toma a sua atitude. E esse homem, ele destrói a vida dele, acaba com a família toda, meu. Mata a mulher, mata os 2 filhos, se não me engano, um de 7 e um de 10. E depois se joga do apartamento. A família toda destruída, meu. Olha só, irmãos, o que acontece com o homem que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Se o salmista, ele deixou registrado esse versículo 5, é porque, com certeza, ele viveu experiências tremendas com o Senhor. Ele viu a grandeza de Deus. Não existe dificuldade, não existe problema que seja maior do que o nosso Senhor, irmãos. Não existe força maligna que possa resistir à força do nosso Deus. Não existe momento que a gente venha passar na nossa vida, que a gente se vê no limite, no extremo, no final, que a gente não possa voltar a nossa mente para o Senhor e saber que o entendimento de Deus é infinito. O nosso entendimento, ele se esgota. O que é entendimento? Entendimento, nosso raciocínio, maneira de compreender, perceber as coisas. Situações difíceis vêm que a gente não compreende, a gente não sabe como resolver. Aqui embaixo, mas acima, Deus que tem o seu entendimento infinito, Ele sabe qual é a resposta para dar para você. Ele sabe qual é a direção que Ele tem para dar para você. O que você precisa fazer é ficar em sintonia, é ficar em ligação. E a gente vai ver aqui três coisas que a gente precisa pôr em prática na nossa vida, para que quando a gente se vê no limite, no nosso extremo, a gente receber o socorro de Deus. Amém? Primeira coisa, deixa eu ver aqui, que a gente precisa fazer é fazer uma reflexão do nosso problema. Amém? Você pode repetir? Bebi uma água agora, está na bênção. Aleluia. Deus é bom demais. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para ficar tudo na bênção, para não fugir nada. Vamos lá aqui. Então vamos lá. Aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para termos atitude quando chegarmos no nosso limite, é fazer uma reflexão do nosso problema. E o que é isso? A gente fazer uma reflexão do nosso problema. É focar no problema. É refletir o problema. É perceber o problema na sua vida. E procurar fazer um exame na sua mente, procurar fazer um exame no seu entendimento, para ver como você pode resolver ele, para saber como você pode lidar com ele, tirar ele da sua vida. E existe um exemplo na Bíblia que nos ensina muito bem como fazer isso, uma reflexão do nosso problema. A Bíblia fala no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Quando eu começo a estudar essa declaração do salmista, interpretar essa declaração do salmista, com certeza o salmista estava passando por uma dificuldade, ele estava passando por um problema na sua vida. E quando o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes,
o salmista ele está fazendo uma reflexão da sua dificuldade. Ele está pensando como ele poderia resolver aquele problema. E depois ele continua dizendo, e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? A pergunta que o salmista faz, depois da sua reflexão, o salmista que tem a Deus na sua vida como Senhor, ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E quem pergunta alguma coisa quer uma resposta, não é verdade? Se o salmista estava perguntando de onde viria o socorro dele, é porque ele precisava de uma resposta, é porque ele precisava de uma direção, para que ele pudesse saber como resolver aquele problema. E o salmista não era mais, não era menos do que um servo de Deus, do que alguém que tinha intimidade com o Senhor, que buscava ao Senhor, que tinha ligação com Deus. E com certeza Deus estava contemplando aquele momento que ele estava passando, aquele momento que ele estava vivendo. Irmãos, eu vejo quando o salmista, ele ergue os seus olhos e diz: elevo os meus olhos para o monte. Começa a fazer uma reflexão no problema. E depois ele fala: de onde me virá o socorro? Eu começo a imaginar Deus chegar perto do ouvido dele e dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. De uma forma ou de outra, Deus animou, despertou, alertou o salmista, porque no versículo após, no versículo 2, ele declara com tanto vigor, dizendo o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que criou os céus e a terra. Meus irmãos, o que você acha mais fácil? Deus criar uma solução para o seu problema, Deus criar um meio de resolver o seu problema, ou criar os céus e a terra? Às vezes a gente se perde, não é verdade? Da grandeza de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Ele já deixou para a gente como exemplo que já fez. O salmista ele declara que o meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez os céus e a terra, meu irmão. Sabe o que é isso? Um Deus, criador de todas as coisas. E Isaías 40, versículo 28, se não me falha a memória, Isaías ele diz assim: não sabes, não ouviste, que o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, e nem há esquadrinhação do seu entendimento. Não tem como ninguém saber o que Deus pensa. Às vezes a gente se vê no limite: qual é a resposta que eu vou ter? Como eu vou resolver? O esquadrinhamento do Senhor é ilimitado. Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção. E o Deus que Isaías estava declarando era o Criador dos confins da terra, é aquele que pode fazer qualquer coisa na sua vida, meu irmão, na minha vida. No momento de limite, no momento de extremo que porventura a gente esteja passando, ou porventura viemos passar algum dia, que possamos aprender, irmãos, a fazer uma reflexão do nosso problema, assim como o salmista fez. E ele recebeu a resposta, a direção, e ele pôde declarar que o socorro dele viria do Senhor. Amém? E outra coisa que a gente precisa aprender quando chegarmos no nosso limite é levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Eu não queria abrir a minha Bíblia por causa disso, tem muita. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir
fortaleza e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando a nossa mente, ou seja, o nosso entendimento cativo à obediência a Cristo. Meus irmãos, a gente precisa aprender algo nessa noite e que a gente nunca mais possa esquecer. É aprender a levar a nossa mente cativa ao Senhor. E o que é isso? Como se faz isso? Como é que a gente pode fazer isso? Levar a nossa mente cativa ao Senhor. Levar a nossa mente cativa ao Senhor é assim como o pastor orou. Ele fez uma ministração rogando a Deus para que pudéssemos levar a nossa mente também cativa ao Senhor. Levar a nossa mente cativa ao Senhor é que a nossa mente ela precisa ficar presa, ela precisa ficar fechada, ela precisa ficar bloqueada somente para receber a ministração do Senhor, somente para receber as ministrações da palavra de Jesus. Amém, irmãos? Tem situação que a gente vive, tem momentos difíceis que a gente passa, circunstâncias na nossa família, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, que se a gente não vigiar, o inimigo ele vai lançar seta, ele vai começar a persuadir. A gente às vezes, a gente vai se abrir para uma pessoa e aquela pessoa não na direção de Deus começa a te dar conselhos errados, te dá a direção errada, porque a sua mente não está cativa a Cristo. A sua mente não está cativa à obediência a Cristo. Ou seja, você só pode, irmãos, executar na sua vida, você só pode ter uma atitude que vá de acordo com a palavra de Deus. Quando a sua mente está cativa a Cristo, você só age assim, você só toma direção assim, você só decide assim. E qual é o exemplo que a gente vê na Bíblia de alguém que ele, em tudo que rebatia as tentações de Satanás, ele usava a palavra de Deus? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi tentado por Satanás ali no deserto, e Satanás, sabendo que Jesus ele vinha ali de 40 dias de jejum, muita fome, e o que Satanás fala para Jesus? Está vendo essa pedra aí, ó? Transforma ela em pão e come. Aí o que Jesus falou? Nem só de pão, mas... Tá dando para entender? Tem situações que a gente começa a pedir conselho ali, orientação aqui, a gente se vê no desespero, a gente pensa como que eu vou agir, como eu vou decidir, qual direção que eu vou tomar. E se a gente não tem a nossa mente cativa à obediência de Jesus, a gente age errado e consequências ruins vêm sobre a nossa vida. A gente não pode agir assim. A gente tem que ter por base também o exemplo de Jesus Cristo. E a Bíblia continua dizendo que Jesus Cristo, ele foi levado ao pináculo do templo, e Satanás chega para Jesus e fala assim, ó: se joga-te daqui abaixo, porque não está escrito, darão ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece com o seu pé em pedra. Aí o que Jesus fala para Satanás? Mas também está escrito, ao seu Deus não. Mas por quê? Tem conhecimento da palavra. Na verdade ele era o verbo encarnado, amém? Mas deixa para a gente um grande exemplo, entendeu? Então o que acontece? Como é que Jesus ele resistia a Satanás? Com a palavra, com o conhecimento da palavra, com a eficácia da palavra, com o poder da palavra. Assim que Jesus venceu a Satanás. E Satanás, não se dando por satisfeito, tenta a Jesus mais uma vez, leva ele numa cidade muito alta e diz para Jesus o seguinte: um mentiroso, meu irmão, não vai na de Satanás não, que é um mentiroso, mentiroso do brabo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele te induz a um erro, ele te induz a tomar certas decisões, atitudes. Você acha que você vai ser bem sucedido, mas na verdade você vai quebrar a cara. Por isso que a gente precisa aprender, levar a nossa mente cativa ao Senhor, quando nós estivermos no nosso limite, porque no Senhor a gente vai saber tomar a direção exata e com certeza Deus vai resgatar a gente daquele momento difícil. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás leva Jesus para a cidade muito alta e diz: está vendo aqui, ó, todos esses reinos te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus mais uma vez
rebate a Satanás, resiste a Satanás. Mas também está escrito: só ao Senhor seu Deus servirás e só a Ele adorarás. A Bíblia diz que Satanás sai da presença de Jesus. A Bíblia diz que com certeza Deus envia os anjos a Jesus para lhe servir. Irmãos, quando a gente tem a nossa mente cativa ao Senhor, a gente só age com base na palavra de Jesus, só age na direção de Deus. E quando a gente se vê num momento tão apertado na nossa vida, no nosso limite, no nosso extremo, a gente pode ter certeza, se a gente agir com base na palavra, assim como Deus enviou o seu anjo para atender a Jesus, para suprir a Jesus, assim Deus vai enviar o seu anjo para suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? E outra coisa que a gente precisa aprender, para quando chegarmos no nosso limite, nunca duvidar de Deus. Amém, irmãos? Nunca limitar Deus. Não rejeite a vossa confiança no nosso limite. Uma coisa que a gente também não pode fazer é rejeitar a nossa confiança. Do extremo, situação difícil, irmãos, a coisa que é difícil para a gente fazer é continuar confiando em Deus. Continuar crendo que Deus vai mudar a circunstância. Continuar crendo que Deus vai mudar o quadro. Continuar crendo que Deus vai enviar uma solução, vai enviar uma resposta. Mas uma coisa, meu irmão, que quando a gente chegar no nosso limite, que a gente não pode rejeitar, também é a nossa confiança. A Bíblia diz, Salmos 27, versículo 3, uma declaração de Davi, e ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade com Deus. É ter Deus como Senhor da sua vida, é ter Deus que reina sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Porque Davi, irmão, foi perseguido, e muitas das vezes foi perseguido por Saul, porque Saul invejava a Davi. Saul queria destruir a vida de Davi. E quando Davi deixa esse registro aqui no capítulo 27 de Salmo, versículo 3, é porque realmente ele várias vezes se deparou em meio de exército inimigo, e ele não viu saída, ele não via como escapar, mas em momento algum ele deixou de confiar em Deus. Em momento algum ele duvidou de Deus, em saber que Deus podia livrar ele daquela situação. É difícil, irmãos, é difícil. Para que o salmista declarar o que ele declarou, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Limite de Davi. Davi se viu no limite, no extremo, no final, acabou, perdi, não tem mais jeito. Mas ele não rejeitou a confiança dele. Quando chegarmos, irmãos, no nosso limite, ou se porventura você esteja passando por limite na sua vida, uma coisa que você tem que fazer, nunca rejeitar a sua confiança. Amém? E a Bíblia diz também: não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem toda uma vontade de Deus para se cumprir na nossa vida. Às vezes a gente se questiona, a gente passa por determinadas situações: por que está acontecendo isso comigo? Por que isso não acaba logo? Por que essa situação, esse quadro, ele não reverte logo? Meu irmão, tem um propósito de Deus na sua vida. Deus, ele precisa te lapidar, ele precisa ter mais intimidade com você. É necessário que você busque mais a Ele, assim quando a gente busca mais e mais o Senhor, Deus vai se revelando para a gente de uma profundidade imensa que a gente nem imagina, irmãos. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, e ele continua dizendo: não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará.
porque o justo viverá da fé. O justo, ele vive da fé, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. E por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Você quer alcançar testemunho no limite da sua vida, de um problema que você esteja passando, que você não tem mais solução, não tem meios para resolver aquilo ali? Você quer dar testemunho do poder de Deus na sua vida? Tenha fé, irmãos. Você não pode rejeitar a sua fé. E continua dizendo, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer chamar a atenção de Deus? A gente não pode recuar. E muitas das vezes, irmãos, a tendência, a vontade que dá é de voltar atrás, é de desistir. Mas a palavra de Deus para nós hoje: não podemos recuar. Ainda que eu tenha chegado no meu limite em determinada situação, em determinados problemas, eu não posso recuar, eu tenho que ter fé. Sabe por causa de quê? Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, assim diz Deus. Porque nós não somos daquele que se retiramos para a perdição, mas que cremos para a conservação da nossa alma. O que Satanás quer, irmãos, é roubar a tua salvação. O que Satanás quer é te matar, roubar e te destruir. O que Satanás quer é fazer com que lutas se levantem contra a sua vida, situações tão difíceis, que você se vê no seu extremo, no seu limite, e que você recue, e que você abandone o Senhor, e que você abandone a sua fé, porque ele quer matar você, ele quer roubar você, ele quer destruir você. Lembra dos 3 exemplos que a gente deu, daqueles 3 jovens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou no seu extremo, mas continuou confiando em Deus, e Deus enviou o seu socorro. Moisés, por um tempo, ele ficou cego espiritualmente, não achava que Deus podia fazer aquilo que prometeu, mas Deus fez, e ele pôde ver a manifestação do poder de Deus ali no meio daquele povo. Mas infelizmente, eles eram homens que tinham Deus como Senhor da sua vida. Sadraque, Mesaque, Abednego e também Moisés. Mas infelizmente, irmãos, aquele homem que destruiu toda a sua família, que chegou no seu extremo, que chegou no seu limite, ele não tinha Deus como Senhor da sua vida. Então Deus não pôde lhe enviar o socorro. Porque quando a gente chega no nosso limite, quando a gente chega no nosso extremo, Deus chega com a sua providência, Deus chega com a sua solução, Deus chega com o seu milagre, Deus chega com o seu agir, Deus chega com os seus sinais, prodígio e as suas maravilhas para nos socorrer. O que a gente precisa fazer é uma reflexão do nosso problema, levar a nossa mente cativa à obediência a Cristo e nunca rejeitar a nossa confiança. Aí sim, a gente nunca vai limitar o poder de Deus. E então a gente vai poder declarar, assim como o salmista declarou: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. A gente vamos fazer uma oração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por favor. Deus é bom demais, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia fala, irmãos, sobre um homem chamado Jó. E Jó, ele viveu uma situação muito difícil em sua vida, muito difícil mesmo. E ele se viu no seu limite, ele se viu no seu extremo. Ele viu o final da sua vida. Mas teve um momento que ele declarou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por final se levantará sobre mim. Redentor é aquele que resgata. Quando a gente se vê no nosso final, no nosso extremo, e a gente tem Deus como nosso Redentor, Ele vem e nos resgata.
Mas para isso é necessário, diante de problemas que vier sobre a minha vida, eu fazer uma reflexão de como lidar com ele, de como resolver, buscando sempre a direção de Deus. É necessário levar minha mente cativa ao Senhor. É necessário eu nunca rejeitar a minha confiança. Aí sim, eu nunca vou limitar Deus na minha vida. A situação difícil, ela vai vir. O momento difícil, ele vai vir. As dificuldades, elas vão vir. As aflições, elas vão vir. Mas eu nunca vou limitar a Deus. Pelo contrário, eu vou declarar que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aleluia, Deus, seja louvado. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Você que ainda não serve ao Senhor, você que está aqui nessa noite, mas que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A gente viu um relato muito triste de uma família toda destruída, porque não tinha Deus como Senhor da sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como aquele que reina sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida conjugal. Se você não tem ainda Deus como Senhor da sua vida, ou se você por algum momento já chegou no seu limite, já chegou no seu extremo e se desviou do caminho do Senhor porque não encontrou uma solução, porque não encontrou uma resposta, o meio de resolver aquela questão, eu quero te dizer uma coisa: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Você que quer ter Jesus como Senhor da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero orar por você. Você que porventura se desviou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer se reconciliar com Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Deus poderoso. Ou você, irmão, que porventura já serve a Deus, procura ser fiel a Deus, procura andar no meio dos caminhos do Senhor, no centro dos propósitos de Deus, mas está passando por uma dificuldade muito grande, está passando por um problema muito grande, está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Você se vê no limite, você se vê no seu extremo, você se vê no final, sem solução nenhuma. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, para você receber uma oração, a fim de que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida, a fim de que o Senhor envie o teu anjo para te socorrer, a fim de que o Senhor possa fazer apagar a força do fogo, a fim de que o fogo não te consuma. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você quer glorificar o Senhor? Invoca Ele, se prostra diante dele, se curva diante dele, porque
porque Ele tem solução para você. Gostaria de chamar minha esposa aqui. Com a permissão do pastor, amém? Para quem não sabe, nós somos casados. Eu sou o Antônio da Bárbara. Eu sou a Bárbara do Antônio. Fizemos 10 anos de casado. E a gente sabe que casamento não é nada fácil. A gente sabe que relacionamento conjugal não é nada fácil. Muitas das vezes a gente chega no limite, a gente chega no extremo, a gente se vê no final. Mas quando a gente tem um Deus que a gente não limita o seu poder, Deus ele vem com o socorro dele sobre a nossa vida para nos socorrer. E nessa noite eu gostaria que o pastor ministrasse uma oração sobre a nossa vida. Amém? Amém. Eu vou orar pelo Gu e pela Bárbara. São dois filhos muito queridos. Eu amo muito o Antônio Carlos e a Bárbara, porque são filhos reconciliáveis, são filhos disciplináveis, ensináveis. Antônio Carlos e Bárbara já me procuraram em momentos em que estavam vivendo grande conflito conjugal para receberem orientação da voz pastoral. E eu sentei os dois, conversei com os dois. São dois discípulos totalmente ensináveis. Tem falhas, tem imperfeições, mas estão sempre prontos para aprender, sempre prontos para serem ensinados. São filhos obedientes, filhos que estão sempre procurando, quando necessário, estão prontos para receber qualquer tipo de orientação. Eu quero orar por eles, mas eu gostaria, só um pouquinho mais baixinho, eu queria também, porque essa palavra, gente, é uma palavra que veio de uma maneira muito profunda para a gente aqui nessa noite. E é verdade, o que o servo do Senhor ministrou aqui, existem às vezes situações, circunstâncias que nos levam a extremo, a uma situação que parece, chegou ao extremo, chegou ao final e a gente não sabe o que fazer. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Se você está vivendo uma situação dessa agora, pastor, não precisa vir aqui só se você estiver passando por uma situação dessa. Pastor, eu estou passando por uma situação de extremo muito grande, onde parece que é o final, parece que é o fim, é um extremo que eu estou vivendo, e eu preciso de um reforço. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu também vou orar por você. Mas você que está passando por uma situação que se enquadra nesse conforme foi ministrado, eu estou passando por uma situação de extremo, uma situação de agravante, de extremo, e eu quero nessa noite receber uma oração que me fortaleça, para que eu possa superar. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite passando por essa situação de extremo, é uma situação que parece que é o fim, é uma situação muito difícil, eu estou vivendo um extremo, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu vou orar, em nome de Jesus, aleluia. É uma situação de extremo, é uma situação difícil. Quem da intercessão estiver aqui, por favor, venha ajudar, venha impor as mãos. Há situações da nossa vida que a gente passa por ela, mas há situações que nos levam ao extremo, uma situação difícil demais, é um extremo, é uma situação, parece que é o fim, parece que vai acabar, a gente não sabe o que vai fazer, é uma situação que nos levou a um extremo, a um fim tão grande, que a gente não tem ideia do que vai fazer. Mas nessa noite eu vou estar orando pela tua vida em nome de Jesus, e você vai fazer aquilo que o salmista fez: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O teu socorro vem hoje. Você vai sair daqui nessa noite com o teu socorro. Você vai sair daqui, você vai para a sua casa levando o socorro da parte de Deus. Quando você saiu do seu lugar, que você veio até aqui à frente,
você está entregando a sua vida, colocando a sua vida no altar. E você está levando contigo o socorro que vem da parte de Deus. Essa situação que te levou ao extremo, essa